Oi, pessoal. Já parou para pensar no que acontece quando alguém é parado pela polícia e precisa se identificar? Pois é, existe uma lei específica para isso, a Lei de Identificação Criminal. E hoje a gente vai desvendar essa lei que define tanto os nossos direitos quanto os limites do poder do Estado. Entender isso é super importante, viu? Para a gente entender direitinho, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, o direito fundamental à identificação. Depois, vamos ver as exceções, ou seja, quando essa regra pode ser quebrada. Aí, a gente explica como funciona o processo, o que acontece com os dados que são coletados e, por fim, quais são os direitos da pessoa depois que tudo isso acaba. Vamos nessa? E a pergunta que não quer calar, a questão central de tudo isso é: se uma pessoa está com um documento válido no bolso, a polícia ainda pode, mesmo assim, coletar as impressões digitais dela? Olha, a resposta não é um simples sim ou não, e são justamente os detalhes que fazem toda a diferença para a gente conhecer nossos direitos. Então, vamos começar pelo começo, certo? A primeira parte, o direito à identificação. Antes de a gente falar das exceções, é preciso entender qual é a regra principal, aquela que protege todo cidadão. E aqui está a regra de ouro, o ponto de partida de tudo. A lei é bem clara, olha só. A pessoa que já foi civilmente identificada não será submetida à identificação criminal, a não ser, claro, nos casos que a própria lei prevê. Mas aí fica a pergunta, né? O que a lei quer dizer com um civilmente identificado? A resposta está no artigo 2º, e não é pouca coisa não. Carteira de identidade, carteira de trabalho, passaporte, carteira profissional, como a da OAB ou do CREA, a lista é bem grande. Ter um desses documentos válidos em mãos é o primeiro escudo de proteção. É a garantia de que, a princípio, a regra geral vale para você. Agora a gente entra na segunda parte, quando a regra não se aplica. E é aqui que as coisas começam a ficar mais complexas. Porque a lei estabelece situações bem específicas em que, mesmo com o documento válido, a identificação criminal pode ser exigida. É fundamental conhecer esses cenários. A primeira exceção é a mais óbvia de todas. Se o documento estiver muito danificado, rasurado, com cara de que foi alterado ou pior, se parecer falso, aí não tem jeito. A regra geral cai por terra. A autoridade policial precisa ter certeza de quem é aquela pessoa, e a identificação criminal vira uma ferramenta para confirmar isso. A segunda exceção aparece quando tem alguma confusão na história. Imagina só a pessoa apresentar dois documentos diferentes, cada um com uma informação. Ou então, já existia um registro policial no nome dela, mas com dados que não batem. Nesses casos, a identificação criminal serve para tirar a dúvida e deixar tudo às claras. E a terceira exceção? Bom, essa acontece quando o documento, mesmo sendo de verdade, simplesmente não consegue cumprir o seu papel. Pensa numa foto de RG tão antiga que nem parece mais a mesma pessoa. Ou um documento de um estado muito distante que dificulta a verificação na hora. Se não dá para confirmar os dados essenciais, a identificação criminal pode ser pedida. Agora, essa aqui é talvez a exceção com mais peso. Um juiz pode simplesmente determinar que a identificação criminal é fundamental para uma investigação. E essa decisão pode partir dele mesmo ou vir de um pedido da polícia, do Ministério Público ou até, veja só, da própria defesa da pessoa. Ok, vamos para a terceira parte, o processo explicado. Digamos que alguém se encaixou em uma daquelas exceções. E aí? O que acontece na prática durante a chamada identificação criminal? Vamos ver o passo a passo. O artigo 5º da lei detalha os passos. Basicamente, inclui a coleta das impressões digitais, aquele processo clássico, e também a fotografia, a famosa mugshot. Mas, olha que interessante o terceiro ponto. A coleta de material biológico para pegar o perfil de DNA não é um procedimento padrão, não. Ela só pode acontecer se houver uma ordem judicial específica para isso. E isso leva a gente a um ponto super importante da lei, uma proteção fundamental. O artigo 4º deixa claro que mesmo quando a identificação é necessária, a dignidade da pessoa precisa ser respeitada. O procedimento não pode, de jeito nenhum, ser usado para constranger, humilhar ou expor ninguém. Quarta parte. Seus dados no sistema. Ok, as informações foram coletadas. Mas e depois? Para onde elas vão? A lei prevê a criação de bancos de dados nacionais para guardar todas essas informações biométricas e genéticas. Vamos ver como eles funcionam. A lei define o perfil genético de um jeito bem específico. Não é o genoma completo da pessoa, não. Pensa nele como um código único, quase uma impressão digital genética, que tem um único e exclusivo propósito, a identificação criminal. E aqui está a maior e mais importante proteção à privacidade de todas. O artigo 5º-A
proíbe mesmo que o perfil genético seja usado para descobrir características físicas, de saúde ou de comportamento da pessoa. A única informação a mais que ele pode ter é a identificação do gênero. Isso é fundamental para proteger os direitos de cada um. A lei também cria um outro banco de dados, o Nacional Multibiométrico. E como a tabela mostra, ele é bem completo. Guarda não só digitais, mas também dados da íris, do rosto e até da voz. Tudo para ajudar nas investigações. O ponto mais importante, porém, são as regras de acesso. Tudo é sigiloso, o acesso só acontece com ordem de um juiz e, claro, é totalmente proibido vender esses dados. E agora, para a gente finalizar a última parte, o que acontece com todos esses registros depois que o processo legal chega ao fim? A pessoa tem algum direito sobre esses dados que foram coletados? A resposta é sim. A lei trata as fotos e o DNA de maneiras diferentes. Se o caso for arquivado ou a pessoa for absolvida, já pode pedir na hora para retirar a fotografia do processo. Já com o perfil genético, a regra é mais dura. Ele é excluído automaticamente se a pessoa for absolvida. Mas se houver condenação, ele só pode ser retirado 20 anos depois do cumprimento total da pena. E para fechar, tem mais essa proteção que é essencial para a reputação de qualquer um. O artigo 6º proíbe que o simples fato de uma pessoa ter passado por uma identificação criminal apareça no atestado de antecedentes dela antes de uma condenação final, definitiva. Isso evita um prejuízo enorme e injusto. No fim das contas, tudo se resume a uma balança. De um lado, a gente tem a necessidade de segurança pública, de resolver crimes. Do outro, o direito fundamental de cada um à privacidade. Essa lei toda é a tentativa do Brasil de encontrar o equilíbrio perfeito. Mas com a tecnologia avançando tão rápido, a grande questão que fica para o futuro é: como a gente vai continuar ajustando essa balança para proteger todo mundo? Fica aí a reflexão.